ameaçou-me com uma machada. A mim e ao meu filho. E ameaçou que matava os meus filhos todos. A primeira agressão foi de dia, mas depois durante a noite continuou. E onde tentou também violar. Para te fazer, eu não queria. Vamos então começar com o painel dos Estudos e Políticas Públicas. Agradeço imenso. E a todo o público que, por estar aqui, é já um agente ativo neste combate. Obrigada a todos e boa conferência. Uma conferência sobre violência doméstica organizada em Ceia, o Conselho do Distrito da Guarda, com mais crimes de violência doméstica. Em 2022, e segundo a GNR, 91 casos registados e no primeiro semestre deste ano, quase meia centena. Números que continuam a preocupar quem investiga há mais de 20 anos a violência de género, como Elsa Paes. Violência doméstica, uma violência cotidiana e velada. Portanto, se é cotidiana, é permanente. Portanto, é uma permanência que não desaparece. Hoje em dia, e registros das forças de segurança, são cerca de 30 mil queixas, participações todos os anos às forças de segurança. Quando isto começou, viu-se um aumento, porque era um fenómeno silenciado, hoje é menos silenciado. Depois, a partir na última década, viu-se uma estabilização em alta. Estabilizar satisfaz-nos? Em alta? Não. Quer dizer que o fenómeno se mantém, que é permanente, que 20 mil pessoas, sobretudo mulheres, fazem as suas queixas todos os anos às forças de segurança e destas, 30 por ano, em média, nos últimos 10 anos, morrem. Se a violência doméstica atinge as mulheres, 80%, também atinge os seus filhos. Foi por causa das crianças, dos filhos menores, 2 gêmeos recém-nascidos, que Isilda Duarte, 46 anos, é agora um nome vivo, com história para contar. Não é fácil, mesmo. Eu sou Isilda Isabel Galvão Duarte, tenho 46 anos e fui vítima de violência doméstica. Em que ano? Há 12 anos, em 2011. Ou seja, eu estava grávida dos meus filhos, dos meus gêmeos, e foi durante o tempo da gravidez e depois quando eles nasceram, passado durante os 3 meses de vida deles. Isilda Duarte deu uma segunda oportunidade ao marido e a noite de 25 de janeiro de 2012 não mais esqueceu. Ameaçou-me com uma machada. A mim e ao meu filho. E ameaçou que matava os meus filhos todos. A primeira agressão foi de dia, mas depois durante a noite continuou. E onde tentou também violar. Para te fazer, eu não queria. Tinha 36 anos, Isilda Duarte, e o trauma do que viveu acompanha passados 10 anos. Ele ficou em casa eu fui retirada de casa, depois a GNR levou-me ao hospital, porque eu fiquei com a parte do lado esquerdo toda com o murro que ele me deu. Tenho aqui este osso um bocado partido, mas sinalizaram logo para nós irmos para uma casa-abrigo, onde eu, disse que não, por um lado não queria ir para uma casa-abrigo porque estávamos longe da família. Não, foi um bocado difícil, mas com o medo que ele aparecesse, ou como depois ainda regressou à casa da minha irmã, nós fomos para uma casa-abrigo. Nós saímos de casa no dia 26 de janeiro e no dia 6 de fevereiro fomos para uma casa-abrigo. Com esta fase a gente aprende muito e numa casa-abrigo a gente aprende muito. Casas-abrigo, 95% do território português, está coberto pela Rede Nacional de Apoio à Vítima, garante Sandra Ribeiro, a Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Sandra Ribeiro vê ainda um problema sem solução. Isto faz-nos pensar quem é que lá está. Estas mulheres e estas crianças. E quando é que elas vão sair? Como é que elas vão sair? E eu acho que E gostava muito de sensibilizar aqui as pessoas aqui presentes, o Partido Socialista que está no poder. Estamos, de facto, aqui a falhar um bocadinho, bastante, diria eu. E
a crise habitacional que vivemos neste momento, e que é provavelmente o grande tema social também do nosso país neste momento, com um pacote acabado de aprovar, mas medidas imediatas na habitação são muito precisas, e nesta questão da violência são fundamental, porque estas mulheres também, que depois ficam, e posso-vos dizer, enquanto coordenadoras desta rede, elas ficam muito mais tempo do que aquilo que era suposto, porque não têm para onde ir. Elas são desenraizadas completamente do seu local, da sua família, os seus filhos saem da escola onde andavam. Situações que envolvem crianças e com contornos muito violentos têm marcado a capitão Andreia Lopes, chefe da secção de Ciências Sociais e Criminais da Direção de Investigação Criminal do Comando Operacional da GNR. A mim deixa-me sempre a pensar situações que envolvam crianças, ou seja, crianças que estão constantemente a presenciar situações de violência, que vai desde os insultos ou do pai ou da mãe, e que depois, mais tarde, vêm a resultar em situações mais específicas, vêm a resultar em ofensa à integridade física, lesões muito graves maioritariamente das vezes para a mãe. Isso vai deixar marcas muito grandes naquela criança, vai deixar marcas de crescimento a nível social, ou seja, a realidade daquela criança é uma realidade que já está um bocadinho deturpada, porque pessoas que vivam em sociedade têm uma relação amorosa, afável, quando as coisas já não estão a correr bem, cada um segue para o seu lado e não há necessidade de existir violência. A partir do momento em que existe violência, existem crianças envolvidas, já estamos a controlar ou a condicionar o crescimento daquela criança. O facto de, imagina, eu sou uma criança, viver sempre em contexto de violência doméstica, aquilo acaba por ser a minha realidade. Se ninguém me disser, se nenhuma força de segurança ou se nenhum órgão de uma entidade pública me disser que não é normal um pai chamar nomes a uma mãe, não é normal um pai controlar a mãe, dizer à mãe que aquela veste, que aquela pode vestir, com que amigos pode sair. Se ninguém me disser que isso não é normal, eu vou crescer com a noção de que aquilo é um comportamento normal. Eu, quando me for relacionar com outra pessoa, quando tiver um namorado, também vou achar normal controlar o telemóvel, vou achar normal querer saber todos os passos do meu companheiro ou da minha companheira. E claro, depois temos todas as situações que são muitas das vezes comunicadas na comunicação social, situações que são de grande violência, em que são utilizados objetos e que pressupõem um grande sangue frio da parte da pessoa agressora em relação à vítima, ou não ter qualquer tipo de consideração com a vítima. Agressores e vítimas situam-se maioritariamente na faixa dos 41 aos 50 anos. A capitão da GNR, Andreia Lopes, alerta ainda para a dificuldade na recolha de provas. E se, por exemplo, a vítima não quiser ser sujeita a outro tipo de diligências, como, por exemplo, a recolha de imagem das lesões que apresenta no corpo, ou não quiser ser sujeita a uma perícia médica, acabamos por ficar limitados e não ter prova suficiente para o processo ir para tribunal. E, efetivamente, os dados que estão publicados referem isso mesmo. No ano de 2021, 77% dos processos dos inquéritos com resultado, 77% foram arquivados e destes 77%, 81% deveu-se ao facto de não existir prova. Por isso é muito importante que as vítimas não tenham vergonha, continuem a acreditar nas forças de segurança, a relatar, mesmo que seja um ato de violência que elas achem que é insignificante, é significante. Qualquer tipo de violência não deve acontecer e deve ser reportado e recriminado, e nós cá estaremos para as apoiar, monitorizar o grau de risco e também para fazer aqui a emancipação, para que elas efetivamente consigam se emancipar e sair de uma situação de violência e começar uma vida nova. Desde 2000 que o crime de violência doméstica é um crime público e qualquer pessoa pode denunciar. Para Sandra Ribeiro, presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, tem aumentado a percepção do fenómeno. Evoluímos muito, creio eu, em termos conseguido dar confiança às pessoas, às vítimas, para elas se queixarem. Ou conseguimos aumentar muito a noção, a percepção sobre o que é violência ou não é violência doméstica. Muitas pessoas, se calhar antes, achavam que não eram vítimas, era só parte da vida. A serem agredidas fisicamente ou psicologicamente em casa, isso fazia parte, de alguma forma, dos relacionamentos. E hoje já tem informação suficiente e sensibilização para perceber, não, aquilo que eu estou a viver é algo que
não é amor, é algo que me faz mal, que eu não estou bem aqui, que eu estou a ser uma vítima. E é por isso que nós temos um aumento tão grande de denúncias. Muitas vezes muitos jornalistas perguntam, mas isso quer dizer que está a aumentar o fenómeno da violência? Eu acho que não está nada a aumentar o fenómeno da violência. Está a aumentar a capacidade e a percepção das pessoas, do público em geral, para reconhecerem situações de violência, para terem coragem, para ganharem força para apresentarem a sua queixa e denunciarem. Mas ainda assim, para a Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, é preciso mais educação e formação. Depois, outra área que nós conseguimos perceber que não estivemos assim tão bem nos últimos 4 anos na execução foi intervir junto das pessoas agressoras, quer de uma forma de preventiva, quer de uma forma já reativa. É certo que se formos ver as estatísticas, também nunca houve tantos agressores em programas de reabilitação promovidos pela área da justiça, mas, na verdade, se pensarmos bem, se calhar não temos investido muito num trabalho preventivo com potenciais agressores, ou até com agressores, ou com aqueles que nunca foram agressores, nem sequer eventualmente tinham essa potencialidade, mas que podem, até sensibilizados para estas matérias, serem ótimos difusores anti-agressão junto dos seus pares. E isto provavelmente também vai aqui precisar de uma lógica que começa com a educação, a questão da educação para a cidadania, uma educação global, uma educação que tem que ser corajosa, porque sabe que vai ter sempre anticorpos, não é? Nós sabemos muito, a SIC trabalha muito com a Direção-Geral de Educação em várias questões, na luta contra o bullying nas escolas, nas questões também da difusão dos princípios de igualdade e não discriminação, quer entre homens e mulheres, mas também das pessoas LGBTI, e percebemos que, eu diria que não é maioritário nem pouco mais ou menos, mas há focos ruidosos, críticos a este género de educação aberta e com capacidade de falar dos temas, de não ter medo e nem tabus, de uma forma transversal, a educação consiga transmitir os princípios de não discriminação, de igualdade, mas também esta lógica de combate à violência. Mas para isso é preciso falar de violência, é preciso dizer o que é violência. Falhámos aqui, não estamos a ir tão longe quanto devíamos e, portanto, é nos próximos 4 anos que devemos investir mais nessa área. Não podemos achar que a nossa política está a correr bem nesta matéria se continuarmos todos os anos a termos 27, 28 pessoas mortas. A mentalidade difícil de mudar, principalmente em meios interiores isolados, observa o psicólogo Sérgio Viana, da Unidade Local de Saúde da Guarda. Sim, naturalmente tem havido de facto, não só aqui, mas também há aqui de facto algumas particularidades territoriais. Também se vê, se calhar, com a dispersão no território. Vivemos, como nós todos aqui sabemos, também em zonas que estão muito isoladas. E esse isolamento também se vai ter repercussões também nas próprias famílias, que também vê elas próprias muito dispersas e não têm grande comunicação e até menos facilidade em interagir e de alguma forma ceder à autoridade e a quem pode ajudar. Conclusão, acaba por haver depois também uma normalização de alguns comportamentos que se consideram na comunidade como sendo comuns e normais. Há uma tendência para não só normalizar, mas tornar aquela questão como quase uma forma de desensibilização para o tema. E dentro da comunidade acaba por ser quase uma forma normal de se estar. Há efetivamente uma tendência machista em vários comportamentos que está aí culturalmente enraizada, ainda que muitos de uma forma insistem em dizer que não vivemos machismo. Nós temos machismo presente não só em Portugal, mas em vários países da Europa, até nas várias instituições, até a nível do poder. E naturalmente isso influi diretamente naquela relação de poder. Violência tem a ver com relações de poder neste caso e com a tendência que há da subjugação feminina ao poder masculino. E isto obviamente tem que mudar, se queremos mudar também mentalidades e esses comportamentos. Na mudança e no combate à violência doméstica, o papel das autarquias é apontado como fundamental por Célia Barbosa, a vice-presidente do município de Ceia. Eu também vou mostrar um quadro comparativo com a zona onde nós inserimos, nomeadamente região centro e distrito, e os concelhos adjacentes. E nota-se que aqui Ceia também tem maior número de população e de população absoluta. No entanto, temos aqui, claramente aqui um problema
de violência doméstica em Ceia. Em 2022, no município de Ceia, também com o apoio da SIG, fizemos uma formação especializada de cerca de 90 horas para TAV, que é Técnicos de Apoio à Vítima, exatamente para ficarem capacitados na resolução destas problemáticas, e no elo comum eles podem ter esse atendimento personalizado. Depois as técnicas irão encaminhar para as entidades que acham mais competentes para a resolução do problemas. E eles têm este trabalho que têm feito junto da comunidade escolar, sobretudo nesta questão da prevenção. E é de pequeninos que estas questões têm que ser abordadas, porque mudar mentalidades é muito difícil, não é? Nos últimos 10 anos, uma média de 30 mulheres tem perdido a vida às mãos dos maridos, dos companheiros de uma vida. Isilda Duarte sabe que podia fazer parte desses números. Espero que quem ouça ou quem leia veja que podia ter sido mais uma vítima morta de violência doméstica. E se não tivesse aceitado sair da situação, sim, era mais uma vítima onde as minhas filhas ficavam sem o pai, sem a mãe, e eu era mais uma vítima nas mãos de um homem que neste momento só podemos chamar monstros.